Salve rapaziada, eu sou o Farias e a gente começa o episódio exatamente de onde a gente terminou o episódio da semana passada, com Higuruma expandindo seu domínio. E é muito legal que o Itadori simplesmente sai correndo atrás do Higuruma pra tentar acabar com ele antes mesmo que ele ative a técnica, né? Só que a expansão de domínio do Higuruma tem um efeito secundário, né? Que quando você tá dentro dela, você não pode praticar nenhum tipo de violência. Pelo menos não física, verbal tá liberado. Pra quem não sabe como funciona a expansão do Higuruma, eu vou explicar. Ela é basicamente um tribunal onde o juiz, que é esse Shikigami preto de máscara com as balanças da justiça, acusa quem ele puxou para a expansão de domínio de algum crime. E o acusado tem que se defender. O que é levado em consideração na hora de dar a pena ou de inocentar o alvo da expansão é o que o Higuruma e o acusado falarem. Além disso, também tem uma prova que o Higuruma recebe para poder usar. Essa prova podendo ser incriminatória ou não. Com eu explicando desse jeito, parece que é complexo, mas de acordo com o que eu for falando o que vai acontecer no episódio, vai ficar mais fácil de entender. Dito isso, o Itadori ele é acusado de entrar numa casa de pachinko. E pra quem não sabe o que é pachinko, é basicamente umas máquinas que parecem muito com aquelas que são usadas em cassino, né? Eu vou colocar no vídeo pra vocês verem como é que é. Porém, no Japão é proibido entrar nessas casas se você for menor de idade. Então Itadori entra em um impasse, já que ele não sabe o que vai acontecer se ele perder esse julgamento. Então ele considera três principais opções. A primeira é se negar que entrou dentro da casa de pachinko, só que o problema é que o Itadori não sabe qual foi a prova que o Higuruma recebeu, então ele pensa que pode acabar se dando mal. A segunda opção é simplesmente dizer que apesar de ter entrado sim no estabelecimento, ele só fez isso porque estava apertado, para ver se assim o juiz dava uma aliviada pro lado dele. O problema é que, se a prova que o Higuruma tinha em mãos não dissesse nada sobre ele ter entrado na casa de jogos, ele ia ter basicamente admitido que entrou lá dentro, né? E a terceira opção é confessar o crime e dizer que se arrepende. Só que o Itadori não sabe o que vai acontecer caso ele confesse. Então, caso ele fizesse isso, ele basicamente ia estar se entregando. Então a decisão final do Itadori é dizer que ele realmente entrou na casa de pachinko, mas foi só pra fazer cocô. E eu juro que eu dei uma boa risada quando eu li isso. Eu espero de coração que não seja invenção da legenda, porque na minha lembrança no mangá, ele fala simplesmente que queria usar o banheiro. Mas enfim, deixando a quinta série de lado, quando o Itadori fala sua defesa pro Higuruma, o Higuruma mostra a prova que ele tem, que é simplesmente uma foto do Itadori em uma mercearia perto do cassino. Ou seja, não comprovava que ele tinha entrado de fato lá. Fora que, se o problema dele fosse usar o banheiro, ele poderia ter usado o da mercearia, anulando assim o que o Yuji falou. E para piorar, ele ainda confessou que entrou no estabelecimento. Ou seja, a resposta correta que o Yuji deveria ter falado para sair como inocente era simplesmente dizer que nem conhecia o cassino que ele estava falando. Então o juiz dá o veredito, que é confiscar a técnica do oponente. Mas como o Yuji não tem uma técnica inata propriamente dita, pelo menos não nesse ponto da história, né? Acaba que a habilidade do Higuruma confisca a capacidade inteira do Itadori de usar energia amaldiçoada. E é aqui que começa a batalha entre o feiticeiro Higuruma e nosso protagonista Yuji Itadori. Antes de falar da luta entre eles, eu gostaria de elogiar demais a animação e a coreografia da luta, porque Jujutsu Kaisen sempre tem vários momentos onde a animação brilha demais. Só que nessa terceira temporada, eles estão de parabéns. Todo episódio que lança tá sempre um mais lindo que o outro. Voltando pro combate, Higuruma luta usando um malhete, que nada mais é do que aquele martelinho que os juízes usam nos tribunais. E o Higuruma consegue fazer esse malhete se teletransportar para a mão dele, além de mudar o tamanho a seu bel prazer, o que garante que ele tem uma versatilidade imensa no combate. E apesar do Higuruma ter tantas vantagens, ele fica impressionado que mesmo acertando o Itadori, que está completamente sem energia, ele consegue resistir e lutar de frente. Então a gente vai vendo alguns flashbacks do Higuruma, mas que servem mais para entender um pouco mais dele antes de virar advogado, mas no fundo eles não são tão importantes para a progressão da história. Os flashbacks dos episódios passados foram bem mais impactantes para a gente entender quem é o Higuruma e por que ele tá agindo desse jeito. Mas em resumo, esse flashback é mostrado só para dizer que, apesar de ter conquistado uma carreira bem promissora na advocacia, o verdadeiro talento do Higuruma era para ser feiticeiro Jujutsu. E a afirmação mais impressionante é que em apenas 12 dias depois de despertar suas habilidades, ele já estava no nível de um feiticeiro nível 1. Lembrando que tem gente que passa a vida inteira se aperfeiçoando e não consegue chegar nesse posto.
É realmente muito impressionante a capacidade do Higuruma. Outra coisa que eu gosto muito em Jujutsu é que quando a gente fala sobre prodígio, a primeira coisa que vem na nossa mente é um jovem com potencial imenso. Mas com Higuruma, esse estereótipo é completamente subvertido, porque ele desperta com 36 anos. E mesmo assim é tão prodígio ou até mais do que vários outros personagens jovens que são mostrados na obra. E a luta continua com sua coreografia impecável e cenas realmente impressionantes. Eu gosto como tudo aqui é realizado com uns tonzinhos de vermelho e de fundo vai tocando um rock bem brabo, porque ambienta muito bem o combate que tá rolando. E o Itadori consegue bater de frente com esse prodígio que já tinha derrotado mais de 20 feiticeiros sem sequer usar energia amaldiçoada, o que mostra o quão forte que o Yuji é, né? Mas mesmo ele sendo tão forte fisicamente, em um certo momento o Higuruma consegue encurralar ele, e quando o Itadori tá usando todas as suas forças para não ser esmagado pelo martelo do Higuruma, Itadori consegue entender uma brecha na habilidade do advogado e pede para refazer o julgamento. E aqui a gente vai ter uma cena que é muito importante para todo o desenvolvimento da relação entre o Higuruma e o Itadori dali para frente. Com o pedido do Itadori para refazer o julgamento, eles voltam à expansão de domínio do Higuruma, já que enquanto o acusado não admitir a culpa, ele pode pedir mais 2 outros julgamentos. Só que apesar da ideia do Itadori se conseguisse safar, no segundo julgamento, a verdade é que agora o juiz acusa ele de todas as mortes que aconteceram em Shibuya enquanto Sukuna controlava o corpo do Itadori. Só que dessa vez, sem pensar 2 vezes, o Itadori confessa a culpa e assume o crime. Assim, ele recebe do juiz a pena de morte junto ao confisco, que seria a pena mais pesada que o juiz do Higuruma consegue dar. Quando uma pessoa recebe essa pena, é conferida ao Higuruma a espada do carrasco, que é uma espada que tira a vida do acusado caso simplesmente entre em contato com ele. E isso não existe exceção nenhuma. Ou seja, se ele acertasse pelo menos uma vez o Itadori, nosso querido protagonista ia jogar diretamente no Vasco. E pra piorar, ele continuava sem poder utilizar energia amaldiçoada. Mas assim que o Higuruma e Yuji voltam a lutar, você percebe que o Higuruma começa a se lamentar e tem mais lembranças do seu passado. E é visível que ele fica muito irritado e muito triste com a situação. E a verdade é que o Higuruma sabia que quem tinha feito tudo aquilo em Shibuya, na verdade, foi o Sukuna controlando o corpo do Itadori, e que ele não tinha controle nenhum sobre seus próprios atos. Sendo assim, a lei iria inocentar ele. Só que o Itadori resolve se responsabilizar e carregar um fardo que nem sequer deveria ser dele. Então, no ápice do combate, quando o Higuruma finalmente ia conseguir acertar o Itadori com a espada do carrasco, ele desfaz o feitiço e toma um golpe certeiro do Itadori. Aí o Yuji fica meio confuso, né? E o Higuruma diz que voltou à sua origem. O que parece é que a pureza e a honestidade do Itadori curaram toda a confusão mental que o Higuruma estava demonstrando até então. Logo o Higuruma puxa uma cadeira e chama o Itadori pra conversar, dizendo que vai deixar ele usar os 100 pontos e assim acaba o episódio. Rapaziada, eu tava com muita expectativa pra ver o Higuruma em ação e eu não me decepcionei. Mais episódio excepcional de Jujutsu e eu tô ansioso pro próximo episódio, cara, porque eu acho que vai acontecer a luta do Megumi contra o Regstar, né? É o que eu imagino que vai cobrir. Enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau!